Você já parou para pensar no que pode estar por trás dos medicamentos que tomamos? Na busca por saúde e bem-estar, muitas vezes desconhecemos o lado oculto da indústria farmacêutica. Mas se eu te dissesse que existe um mundo sombrio, além das embalagens reluzentes e promessas de cura, um mundo repleto de preços abusivos, influências sobre médicos e ocultação de informações cruciais. Nesse vídeo, iremos abrir os olhos para as verdades confortáveis que muitos preferem esconder. Vamos desvendar o submundo da indústria farmacêutica. Eu vou te contar uma história para você entender como funcionam os preços abusivos na prática. O seu João é um senhorzinho que há mais de 20 anos sofre de uma rara doença que causa uma dor de cabeça insuportável. Essa dor o impede de fazer tarefas simples, como ler um livro, assistir um filme e até mesmo de passar mais tempo com a família. Mas para a sorte do seu João, existe um remédio que cura essa sua dor. Porém, ao ver o preço do remédio, ele percebe que seria mais fácil vender o seu rim do que comprar esse remédio que mudaria completamente a vida dele. Diante desse cenário, eu te faço a seguinte pergunta: quem está certo? O nosso querido senhorzinho ou a fabricante que gastou milhões de reais para produzir o remédio? Essa é uma situação justa? Afinal, a fabricante do remédio não está errada em cobrar caro, já que o medicamento foi bem caro de ser produzido e levou anos de teste e pesquisa. Se você acha essa situação injusta, então sinto informar que isso acontece todos os dias ao redor do mundo. Muitos pais choram por não ter condições de comprar remédios que poderiam curar seus filhos e os libertar da cama que os aprisiona. Tem uma coisa que eu ainda não te contei: muitas vezes esses remédios são superfaturados, ou seja, eles são mais caros do que deveriam. Por exemplo, um remédio que poderia facilmente ser vendido por 100 reais, na prática é vendido por 5 mil ou 100 mil reais. Acha exagero? Isso que acontece com um remédio chamado Glibera, usado para deficiência de lipoproteína lipase, doença rara que entope vasos sanguíneos com gorduras. Por causa da falta de demanda, ele foi retirado do mercado e agora está custando um preço altíssimo. Mas o preço abusivo é apenas a ponta desse terrível iceberg da indústria farmacêutica. Preços abusivos, influência sobre médicos, ocultação de informações cruciais são apenas alguns exemplos do submundo da indústria farmacêutica. Nesse vídeo, iremos abrir os olhos para as verdades confortáveis que muitos preferem esconder. Vamos desmascarar a indústria farmacêutica. No mundo da indústria farmacêutica, há uma batalha que ocorre nos bastidores, muitas vezes invisível aos olhos do público. Estamos falando do lobby realizado pelas grandes empresas farmacêuticas para prolongar patentes e evitar a entrada de medicamentos genéricos no mercado. Em 1999, foi aprovada a Lei nº 9.787, também conhecida como Lei dos Genéricos, que revolucionou a saúde dos brasileiros. Essa lei define que uma empresa que desenvolve um medicamento novo tem exclusividade sobre aquele produto por 20 anos. Assim, os outros fabricantes de medicamentos podem produzir os mesmos remédios caros, porém com preço mais acessível para a população. Isso fez com que as pessoas mais carentes tivessem acesso a medicamentos de qualidade, assim melhorando a vida dos brasileiros. Mas como nem tudo são flores, as grandes empresas lutam diariamente para evitar que os medicamentos mais caros tenham seus respectivos genéricos. Por trás dessa estratégia está o objetivo de manter o monopólio sobre determinados dos medicamentos, impedindo a competição e mantendo os preços elevados. Isso tem impacto direto no acesso a alternativas mais acessíveis e pode deixar muitos pacientes sem opções viáveis de medicamento. Através de atividade lobby, a indústria farmacêutica busca influenciar a formulação de políticas e a legislação relacionada aos medicamentos. Isso pode incluir esforços para estender o período de proteção de patentes, retardando assim a entrada de medicamentos genéricos no mercado. Essas práticas levando preocupações sobre os interesses financeiros prevalecerem sobre a saúde pública. O que deveria ser uma indústria voltada para o bem-estar dos pacientes, muitas vezes se torna uma luta pelo lucro, resultando em preços inacessíveis e falta de opções para os enfermos. Os medicamentos genéricos são uma alternativa importante, oferecendo tratamentos equivalentes a preços mais baixos após a expiração da patente. No entanto, o lobby contra os medicamentos pode criar barreiras para sua disponibilidade, prejudicando aqueles que dependem deles para obter os cuidados necessários. A indústria farmacêutica é conhecida por sua capacidade de criar medicamentos inovadores e salvar vidas. No entanto, atrás dessa imagem positiva, existe um lado obscuro que muitos preferem esconder: o uso de estratégias agressivas de marketing e influência sobre os médicos. As empresas farmacêuticas investem quantias exorbitantes em campanhas de marketing, com o objetivo de influenciar os médicos e profissionais de saúde na prescrição de seus medicamentos. Essa influência pode se manifestar de diferentes formas, desde brindes e amostra grátis, até patrocínios de eventos e viagens. Os médicos, muitas vezes sobrecarregados e buscando informações confiáveis, podem acabar sendo influenciado por essa abordagem agressiva de marketing. Isso levanta questões éticas sobre o papel dos médicos na prescrição de medicamentos. Como podemos garantir que as decisões médicas sejam baseadas nas melhores evidências científicas e nos interesses dos pacientes, e não em incentivos financeiros ou pressões de marketing? Além disso, é importante ressaltar que o marketing agressivo muitas vezes promove medicamentos mais caros, em vez de opções genéricas igualmente eficazes e mais acessíveis. É essencial garantir que as informações fornecidas sejam imparciais, baseadas em evidências científicas sólidas e orientadas para o benefício dos pacientes.
Vamos falar agora de um tema muito sensível, a ocultação de informações. Em alguns casos, a indústria farmacêutica foi acusada de esconder os efeitos colaterais dos medicamentos, assim deixando as pessoas inseguras com os remédios que estão consumindo. Imagina que você está tomando uma dipirona e do nada você tem um espasmo muscular e dá um soco no seu amigo. Um exemplo de acusação de ocultação de dados prejudiciais envolve o medicamento Vioxx. O Vioxx é um medicamento anti-inflamatório não esteroidal, desenvolvido pela empresa farmacêutica Merck. Lançado no mercado em 1999, o Vioxx rapidamente se tornou popular no tratamento da dor crônica e da artrite. No entanto, em 2004, a Merck retirou o medicamento do mercado devido a preocupações com a segurança. Se descobriu que a Merck tinha conhecimento de evidências científicas que indicavam aumento no risco de eventos cardiovasculares e derrames em pacientes que usavam o Vioxx. No entanto, a empresa foi acusada de não divulgar essas informações publicamente e de minimizar os riscos associados aos medicamentos. As acusações de ocultação de dados vieram à tona em uma série de procedimentos judiciais movidos pelo paciente que sofreu danos relacionados ao uso do Vioxx. Em um desses casos, um tribunal determinou que a Merck tinha conhecimento dos riscos cardiovasculares associados ao remédio, mesmo assim ocultou essas informações. Esse caso causou uma revolta tremenda contra a indústria farmacêutica, fazendo as pessoas duvidar da ética das empresas na divulgação dos dados de segurança dos medicamentos. Esse tipo de prática pode ter consequências graves, uma vez que médicos e pacientes se baseiam nessas informações para tomar decisões sobre tratamentos e medicamentos. Preços abusivos de medicamentos, lobby contra medicamentos genéricos e marketing agressivo e ocultação de informações são apenas alguns exemplos que mostram a importância de uma análise crítica e de uma postura atenta em relação à indústria farmacêutica. Juntos podemos trabalhar para promover uma indústria mais ética, transparente e comprometida com o bem-estar dos pacientes. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.